Oi, gente. Tudo bem? Ótima noite para todo mundo. Como vocês estão? Como é que foi a semana? Vamos lá ler a nossa frase? A preocupação é como uma cadeira de balanço. Mantém você ocupada, porém não a leva a lugar nenhum. Então, acho que a preocupação não é muita vantagem não, né? Vamos pensar sobre isso. E aí? Estão preparados para hoje? Hoje a gente começa a nossa maratona de agora enfrentar os cômodos, né? A gente vai falar hoje de um cômodo, vou já falar qual é. E durante as outras lives a gente vai dando continuidade. Provavelmente o cômodo que eu vou começar hoje não deva concluir hoje, porque ele é um cômodo, na minha opinião, muito importante, certo? Então ele tem muita informação, muita dica legal. Então provavelmente a gente não conclua. Vamos dizer que hoje é uma primeira parte, certo? E aí a gente vai estar sempre falando um pouquinho de cada cômodo. E aí, quando a gente for falar, a gente vai seguir uma ordem, tá? Por exemplo, a gente vai... No meu caso, eu selecionei, na minha opinião, os mais importantes, como eu falei, né? Não necessariamente vai ser o que, por exemplo, se você for começar o seu detox, você vai querer iniciar por ele ou nessa ordem que eu vou falar, tá? Mas eu acredito que sejam cômodos bem pontuais, que talvez a maioria das pessoas gostem e usem mais esses cômodos. Então, eu selecionei os, na minha opinião, mais importantes, certo, gente? E ao entrar nesse cômodo, a gente vai seguir uma ordem, tá? A gente vai definir o propósito desse cômodo. O cômodo que você escolheu, que a gente vai falar cada cômodo, a gente vai dizer, vai pensar, para que esse cômodo serve? Qual o propósito dele? A gente tem que ter muito claro isso na mente, para que a gente comece a organizar ele, a tirar a tralha e deixar lá só o que é referente àquele cômodo, certo? E aí a gente pode delimitar zonas, áreas, né? Que eu vou explicar um pouco mais na frente o que é que significa, mas um cômodo não necessariamente ele só serve para um fim. Você pode dividir ele em várias zonas, separadamente, cada coisa no seu lugar. A gente vai entender mais na frente, certo? E retirar tudo que não tem nada a ver com ele. Se você vai começar pela cozinha, ou se estiver na cozinha, tudo que não tem nada a ver com a cozinha, você tira. Você começa pelo quarto, que não tem nada a ver com o quarto, tira do quarto, e é da sala, e assim vai. Né? Você, por exemplo, não vai deixar um par de sapato na cozinha. Se ele tá lá, por algum motivo, às vezes a pessoa tem a cozinha acoplado com a lavanderia. Né? Se for um espaço muito pequeno, mas você pode delimitar esse espaço. Então, tem um lado da lavanderia e tem um lado da cozinha. Então, você deixa o sapato no lado da lavanderia, por exemplo, se for para lavar. Tá? Não deixa na cozinha. Então, o que é da cozinha fica na cozinha, o que é da lavanderia fica na lavanderia. Tá certo? E aí, o tema, né, que eu ainda não falei, o tema de hoje é volte a dormir bem. Então, você já deve imaginar qual o cômodo que eu escolhi pra gente iniciar, né? O quarto. Inclusive, eu estou aqui nele, né? Na verdade, todas as minhas lives eu faço aqui. E aí, hoje, exatamente é uma live no local adequado. Certo? Então, o cômodo, vamos dizer que esse cômodo, que, como eu falei, eu escolhi, na minha opinião, o mais importante pra gente dar início, certo? Ele é importante porque ele tem muitas toxinas acumuladas. A gente não tem noção. O tanto de energia que tá lá parada, energia negativa, coisas que a gente guarda por muito tempo e não usa, as tralhas, tudo isso que a gente já conversou bastante, né? Então, é por isso um dos motivos de eu ter estar começando pelo cômodo que é o quarto, certo? E aí, eu considero esse ambiente um lugar onde você
Dorme, lógico, mas você recupera suas forças, suas energias do dia a dia de trabalho, você chega cansado, ou passa o dia em casa, né, nesse vai e vem de dona de casa, ou em home office, e aí no final do dia você está muito cansado, e é lá o seu refúgio para você descansar e repor as energias, certo? Então eu acho muito importante, devido a esse detalhe, né, o descanso. Porque como na parte do corpo, né, o que sustenta a gente durante o dia, né, principalmente quem trabalha em pé são os pés, às vezes a gente cuida do corpo todo e esquece dos pés, né? E a gente tem que cuidar bastante dos pés. É só uma comparação bem simples que eu tô querendo fazer, que a gente passa o dia fora. Vamos supor, eu passo o dia em vários ambientes da casa, só à noite que a gente vem pro quarto. Mas não por isso, porque a gente usa pouco o quarto, por exemplo, que a gente vá deixar ele de lado. Não, a gente não pode fazer isso. Porque como os pés são tão importantes para aguentar a gente o dia a dia, o nosso quarto ele vai nos receber durante a noite, quando a gente chega muito cansado do trabalho, estressado, exausto. Entende? Boa noite. Ótima noite, na verdade, tá? Para quem tá entrando aí. Então, qual é a sua visão do seu quarto? Quando você olha para o seu quarto, o que você almeja? Ele tá bom para você? Tá bem dividido? Todas as suas coisas estão no lugar? Tudo que você quer, você acha com facilidade? A sua cama está livre para quando você quer deitar, você poder descansar? Debaixo da cama tem exatamente o que você tem usado frequentemente ou tem muita coisa lá entulhada, parada há muito tempo? O seu guarda-roupa, ele está organizado? Ele está bem dividido com tudo que você usa? Sem tralha, né? Que a gente, em todas essas lives, a gente vem falando, já fez todo o processo de como a gente dá o início, né, nesse destralhe, nesse detox. Então, você já fez isso? Se não fez, se você está começando agora, como a gente está dividindo os cômodos, e a partir de agora, com essas dicas, vai ficar mais fácil para você, então não tem problema. Mas aí você dá uma olhada, você vê como está o seu quarto e almeja como ele vai ficar, como você quer que ele fique, certo? E então, ele está como você sempre imaginou ele? Se não está, vamos colocar a mão na massa. E com essas dicas, né, que eu vou estar falando para vocês, vai facilitar bastante a tua organização, certo? E aí, se ele já está como você gosta, maravilha. Qualquer coisa, você dá só uma pincelada, aquela pincelada que eu já orientei uma vez no ano, se você já tem esse costume de organização, de se livrar da tralha, então você vai fazer só aquela revisão, né? Nós estamos no final do ano, chegando o Natal, Ano Novo, começando um novo ano. Às vezes a gente quer dar uma geral para ver se ficou alguma coisa que a gente não quer que entre no novo ano com a gente. Então, aproveita esse momento. Se teu quarto tá ok, dá só uma pincelada para ver se falta alguma coisa. E se não está, vamos lá colocar do jeito que a gente almeja. Por exemplo, do jeito que você almeja, você olha o seu quarto e mão na massa para iniciar, certo? Talvez seja um ambiente onde você tem seu relacionamento amoroso, ou onde você só dorme, você só troca de roupas, ou faz tudo isso, né? É o propósito que eu falei no início. Qual é o propósito do teu quarto? Você faz várias coisas, ou o teu quarto é só para você dormir? E lá você... por exemplo, se você não é casado, né? Você não tem seu relacionamento amoroso lá, ou se você, por exemplo, não se troca lá, você tem um closet separado, tem muita gente que tem. Então, esses detalhes que você também tem que analisar. Oi, Fabrícia! Que bom te ver aqui. Então, quando você entende o propósito do cômodo que você escolheu, que no caso que a gente está falando é o quarto, então você vai começar a mexer, a organizar ele dessa forma. Então você analisa, é para o seu relacionamento amoroso?
É para guardar suas roupas? Você se troca lá? É só para você dormir? E aí você analisa, certo? Mas com certeza é o local onde você deita à noite, relaxa e diz: que dia, né? Ou que dia maravilhoso que foi, ou que dia cansativo. Mas o mínimo que vai ser o seu quarto é o local para você dormir. A não ser que realmente você tenha um quarto com cama ou nem cama, mas durma na sala de rede, não sei. Vai depender de cada um. Por isso que a organização, o meu trabalho em si, ele é muito personalizado. Porque eu vou olhar de acordo com como é a sua vida, como você vive, como é a sua casa, e aí te orientar de forma personalizada. Então, quando eu falo aqui, eu falo de um modo geral. São dicas que pode se encaixar para a maioria das pessoas, mas tem as suas exceções. Então, todas as dicas são em geral. Então, você vai, tenta encaixar, porque eu não sei como você vive, né? Como eu tô falando, você dorme no seu quarto? Ou você tem um quarto e dorme na sala por algum motivo? Ou o seu quarto, você não troca de roupa? E aí, N motivos de você usar o seu quarto, cada um tem a sua maneira. Mas, em geral, a gente usa para dormir, no final do dia descansa e relaxa e agradece pelaquela cama gostosa e pelaquele quarto maravilhoso. Isso quando você deixa ele maravilhoso, cheiroso, organizado, limpo, entende? Então, para quem está entrando agora e não ouviu o tema, certo? Volte a dormir bem. A gente está falando hoje sobre o quarto. Vamos falar sobre vários cômodos. E aí eu estou iniciando pelo quarto. E provavelmente vai ser em 2 partes, tá? Serão 2 lives, mais ou menos, sobre esse assunto, só o quarto. Porque são muitos detalhes. A gente vai vendo como vai o andar da carruagem, certo? E aí, por que dormir bem? Volte a dormir bem. Porque, sinceramente, gente, você dormir em um quarto bagunçado, cheio de poeira, quente, desorganizado, sujo, não tem quem consiga. Ou melhor, às vezes até consegue, mas aí você, à noite, tem vários pesadelos, tem insônia, você acorda várias vezes, vai no banheiro, vai beber água e não entende o que está acontecendo. Meu Deus, por que eu levanto tanto? Por que eu não durmo direito e de manhã tá com aquela cara de que passou a noite em claro, que parece que tem bebê recém-nascido. Às vezes você nem tem um bebê recém-nascido, mas acorda lá com aquela cara de que passou a noite em claro cuidando de bebê. Então é isso que eu quero dizer quando volte a dormir bem. Porque quando você tem um ambiente onde as energias positivas circulam, você dorme melhor, certo? É a minha água, gente. E a palavra-chave desse ambiente, na minha opinião, é o descanso. Pra mim, porque eu digo pra mim, como eu falei, é muito personalizado, é muito pessoal, né? O cômodo da sua casa é muito pessoal. Em geral, o quarto é pra descanso. Pra mim, eu olho pro quarto, ele deveria ser só pra descanso. O meu, como eu já falei pra vocês, eu estou em processo com vocês de mudança de vida, de acordo com a organização, detox, destralhe, também de um pouco sair dessa confusão, porque eu uso muito o meu quarto devido ao espaço pequeno do apartamento, como também local de estudo. Meu esposo usa às vezes para trabalho, home office, porque é um compartimento da casa onde tem uma porta onde pode ser fechada e as meninas ficam do lado de fora e por mais que façam barulho a gente consegue ter um pouco de privacidade, né? Então, eu percebo que existe... Não consigo 100% descansar num quarto onde ele, durante o dia, ele é usado para várias coisas. Inclusive, às vezes as meninas até brincam aqui no quarto. Então, são coisas que eu estou passando para vocês, teoricamente, e estou, na prática, trabalhando. E eu acho isso muito interessante porque eu vou vivendo com vocês e passando para vocês as minhas experiências. Exatamente do que eu estou vivendo, estou passando para vocês.
Então, no momento, pode ser que eu esteja igual a vocês nessa tentativa de reservar o quarto somente para o descanso. Pois no momento ele não é só para descanso. Eu trabalho, eu estudo, meu esposo também. Mas a gente vai se ajeitando e vai dar certo. Se a gente continuar nesse ritmo, o importante é não desistir. A gente não vai de um dia para a noite virar a pessoa mais organizada e a pessoa mais destralhada do mundo. Não é verdade? Então, se a gente não vai conseguir de um dia para o outro, vamos no processo. Vamos devagar e sempre. Certo? Por isso que a tralha tem que estar longe. Porque a tralha, no quarto, o local onde a gente descansa, onde a gente tem o nosso relacionamento amoroso, onde a gente guarda nossas roupas, que é a nossa identidade, porque as nossas roupas falam sobre nós, o nosso estilo de se vestir, né? Nossas maquiagens, sapatos, tudo que a gente usa é o que a gente quer mostrar para o mundo. Então, se a gente guarda tanta preciosidade no nosso quarto, então a gente tem que realmente cuidar dele e que ele seja um ambiente adequado para o descanso e para guardar nossas coisas mais importantes, porque a gente não vai sair sem roupa. Então, a roupa é muito importante. Onde é que ela está guardada? Costuma no quarto. No mais diferente é num closet, que é do lado do quarto. Então, o quarto, se você prestar muita atenção, ele é mais importante do que a gente imagina, que a gente nunca nem parou para pensar a importância que ele tem. Então, pense num lugar romântico e gostoso de se estar. Por exemplo, um hotel, um spa. Você não vai, quando você viaja, ou você vai passar o final de semana em uma praia, onde quer que seja, numa serra, com certeza, se você chegar num apartamento onde você não se sente bem naquele quarto, você nunca mais volta lá naquela pousada. E o que você almeja é um lugar tranquilo, com pouca coisa, com limpo, cheiroso, adequado para o teu descanso, porque quando você viaja, por mais que você se divirta e às vezes você acaba se cansando mais, o seu objetivo é descansar. Então, pensa quando você olhar para o seu quarto, pensa nesse quarto que você gostaria que fosse parecido com o de um hotel, com o de uma pousada, onde é agradável de estar. Isso pode ajudar bastante a você começar a colocar a mão na massa e se incentivar, certo? Boa noite, ótima noite para quem está entrando. Então não vai ser um lugar cheio de tralha, desorganizado, mal cheiroso, vai? Não vai. Se for, você volta, você chegou na porta e tá desse jeito na pousada, no hotel, você volta na hora. Ou você chega na recepção, eu quero falar com o gerente, eu quero outro quarto, é um absurdo, e faz uma confusão e nunca mais nem volta lá, ainda fala mal. Então se você não quer descansar, viajar e chegar num local desse, você não deveria querer viver todos os dias da sua vida num quarto desse jeito. Então você almeja um quarto agradável. Por mais que às vezes a gente até almeja, mas a coragem é pouca. É uma preguiça que dá para organizar as coisas, né? Destralhar, porque é cansativo, a gente sabe. E aí não tem tempo, aí vem as crenças limitantes, e aí chega longe. A mente vai longe e você acaba esquecendo até de tudo que foi dito aqui. Então olha pro teu quarto e pensa dessa forma. Eu quero um lugar agradável para que no final do dia eu chegue, pule naquela cama e eu diga: que dia cansativo, mas que bom que eu estou na minha casa, na minha cama, no meu quarto, maravilhoso, e eu vou descansar, recarregar a minha bateria para no outro dia ir à luta de novo. Não é interessante? Então, esse é seu espaço, tá? Você vai impor limites, porque como eu falei, quando você está acostumado com aquele movimento, aquele quarto não é só para descanso, ele faz tudo, então tem de tudo naquele quarto. As crianças passam o dia brincando, leva brinquedo pro teu quarto. Você de repente tá na cozinha, aí vem pegar uma coisa no quarto, traz um pano de prato e esquece o pano de prato no quarto.
Aí você tá na sala assistindo televisão, de repente vem pegar algum brinquedo que o menino deixou aqui no quarto, aí deixa o controle remoto. Tá varrendo a casa, aí teu celular toca, tu tá varrendo o quarto, o celular toca, deixa a vassoura dentro do quarto. Tudo fica no quarto. Não só no quarto, né? Mas o que é que eu quero dizer? Você tem que impor limites. Ensine às crianças o local de brincar. Não que elas não possam usufruir da casa, não é isso. Mas que elas, se elas estão brincando, quando elas terminarem, pelo menos elas retirem os brinquedos e guardem no local. Porque não pertence àquele local. E a gente já começa ensinando de pequeno. Não vai aprender de primeiro, porque nem a gente aprende. Não é verdade? Então, você orienta e vai insistindo. Você presta atenção no que você mesmo deixa naquele local, que não é daquele local. Aqui em casa é na mesa da sala, tudo acaba lá. É que nem você passa na rua, eu acho que até dei já esse exemplo. Se você tiver com um papel na mão, não tem um lixeiro, você não costuma jogar no chão, mas não tem um lixeiro. Aí você fica segurando, de repente passa, tem um montinho lá de lixo. Você joga lá. Talvez você, sendo uma pessoa bem mais consciente, você coloca na sua bolsa, no seu bolso e joga no lixo, certo? Mas às vezes a gente não é, né? Mas quando a gente, pelo menos, quer tentar fazer mais ou menos certo, já que não tem lixeira, a gente fica pensando, meu Deus, como é que não tem um lixeiro na rua? Então, o governo não me ajuda. Aí vai e joga no montinho. O que é que eu quero dizer? É onde tem um montinho do que quer que seja, tudo para lá. Se na mesa da sala, como a Fabrícia está dizendo, é o local que tudo acaba lá, isso aí é um foco de bagunça. É um foco de tralha. Então, urgentemente, tem que começar a pegar aquelas coisas de lá, definir local, o que for tralha, jogar fora, fazer a categorização que a gente já falou e já limpar essa mesa. A mesa da sala, você tem que ver, só dando uma pincelada aqui, tá? Na sala. A mesa da sala, você tem que ver para que serve. Na tua sala, essa sala que tem essa mesa, vocês comem nessa mesa? Tem que ver o propósito dessa mesa. Porque senão ela vira realmente um local de bagunça. Certo? Então, torne o seu templo de descanso e curtição. Você vai... o seu quarto é seu templo de descanso e de curtição. Depende do que, como a gente falou, né? O relacionamento amoroso, é um casal, uma família, onde tem o pai e a mãe dormem no quarto e tem as crianças que dormem no seu quarto. Ali é o templo do casal amoroso dele. Então, tem que cuidar, certo? E se você não é casado, ali é o seu templo de descanso. E por mais que também seja o seu templo de estudo, você vai ter uma zona, que a gente já começou a falar, exatamente para isso. Não é interessante, tá? Se você puder, no outro compartimento da casa, reservar um local para estudo ou para trabalho, que você consiga ter a concentração que você precisa, ótimo. Se você não consegue ainda, você pelo menos fica com isso na sua mente, que assim que possível, você consiga colocar esse espaço que você usa no quarto para estudo ou para trabalho em um outro local da casa, certo? Mas se você não consegue, por enquanto você fica lá, mas deixa bem delimitado esse local de estudo, tá bom? Então, quando você entende o propósito do quarto, né, que aí pode ser de se vestir, pode ser só de dormir, como eu já falei, não é verdade? Relaxar, tem gente que dorme até tarde, né, também. Eu também já tive a minha época de dormir até tarde, hoje em dia já não. Me acordo bastante cedo, né, eu treino, tá, gente? Então, aconselho também, vamos treinar, atividade física é saúde. Organização, você consegue encaixar aí atividade física, porque a gente pensa logo, eu não tenho tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Aquela questão da prioridade que eu também já falei. Sei que não é fácil, que eu também tenho muitos afazeres, mas eu tento encaixar a atividade física, certo? Só uma dica aqui. Então, não importa qual o propósito desse quarto que você usa, mas você tem que direcionar ele para esse propósito. Quando você entende para que serve esse cômodo, que no caso é o quarto,
fica bem mais fácil. Porque você vai parar para pensar e dizer, não, eu durmo, eu troco de roupa, eu tenho meu relacionamento amoroso. Então você vai organizando para que possa tirar tudo de lá que não tem nada a ver. Então quando você coloca o propósito e dá o limite do que vai entrar no teu quarto, tudo começa a fluir. A tralha começa a sair, porque você vai começar a entender para que ele serve, e o que não tem nada a ver lá você vai tirar. Aquela questão também que a gente já falou da tralha do guarda-roupa, das coisas que não usa, você já tá tirando. Então vai deixando lá só o que realmente você tá precisando. O que tem a ver com o quarto. As crianças aos poucos não vão mais deixar os brinquedos lá no teu quarto, porque você já começou a orientar e ela tá entendendo aos poucos que não é espaço de brinquedo lá. Às vezes até livro, se por exemplo seu quarto é só para descanso, não tem necessidade de ter um livro lá, a não ser um livro de cabeceira, que à noite, quando você vai dormir, você lê a Bíblia, entende? Aos poucos você vai entendendo o que você faz nesse quarto, para que você deixe lá exatamente o que você usa lá. Às vezes fica lá um brinquedo, um patinete da criança, lá no teu quarto, lá a criança nem brinca mais, tá lá, enfunda lá no cantinho. Ah, mas tá lá no cantinho, eu nem vejo, nem atrapalha a minha passagem. Mas aquele produto do meio ali tá causando assim uma energia negativa que às vezes você nem percebe, que te atrapalha de dormir, de viver bem com teu marido, com tua esposa, os teus sonos, a resolver problemas, até aquele tempo de antes de dormir você orar, rezar, não sei como é que é a sua vida, né, religiosa. E aí aquele momento que você tem de paz, de refletir, te atrapalha. Aquela energia lá, de repente você não consegue se concentrar. Meu Deus, por que eu não consigo me concentrar no meu quarto? Essas energias pontuais que você deixa em alguma coisa lá parada e você nem imagina que tá te causando isso, certo? Se você não definir, a tralha vai se instaurar. E aí vai ficar bem mais difícil de você resolver esse cômodo. Porque você vai entender o que é que eu tô fazendo de errado, que quanto mais tralha eu tiro, mais tralha tem. Se você não entende que entra coisas no seu quarto que não são do quarto, que não deveria estar lá, o que está lá que você está tirando não vai ser o suficiente. Porque quando você só retira, Fabíola, eu já estou fazendo todo o detox, eu parei, separei em categorias, fiz tudo, tirei tudo que não era de lá. Mas se você continua por algum motivo trazendo coisas e deixando no seu quarto que não são de lá, que você não usa, ou que tá lá, não tá surtindo efeito. Você não tá conseguindo deixar o teu quarto dos teus sonhos, o quarto que você gostaria de ter e se sentir bem. Porque o que você tá tirando tá dando tudo certo. Mas você não colocou limites. Por exemplo, você que mora com teus pais, e aí tem um quarto só seu, e aí você tem irmãos, e aí entra coisas do teu irmão, lá brinquedos, roupas, tá lá guardado coisas, às vezes até, não tem um espaço para guardar aqui no meu quarto, guarda aí no teu. Uma coisa que não tá usando, que é da cozinha, não tem espaço no armário da cozinha, guarda aí, teu guarda-roupa é grande, bota ali no cantinho. Tudo bem, às vezes a gente até abre algumas exceções, mas tem que ser bem analisado, porque a gente sabe que quando a gente abre uma exceçãozinha, se a gente não tiver cuidado, quando vai dar fé, a gente nem imagina o tanto de coisa que tem ali desnecessário que não era para estar ali. Então, quando eu falo, eu não falo de um modo geral que não tem, não pode. Não é isso. É porque é melhor você evitar ao máximo para que você não corra o risco de exagerar. Gente, desculpa essa música, tá? Não sei se vocês estão ouvindo, mas releva aí, tá certo? Então, se você não definir a tralha, ela se instaura, tá? Você não sabe o que fica ali e não sabe o que sai, porque você não colocou
deduziu qual é o propósito daquele local. Gente, tá até desconcentrando a pessoa aqui, mas tudo bem. Então, ó, não sabe o que fica ali e acaba ficando tudo que todos levam para o quarto. Cuidado, tá? Gente, ninguém merece, né? Tá tirando minha concentração. Vou até beber uma água, tá? Escutem aí a música, curtam a música, pra quem gosta. Eu mereço. Isso é os problemas do ao vivo, né, gente? Tirei as crianças de casa porque elas fazem barulho. Olha só. Parece... E parece que não passa. Vamos lá. Então, ter um espaço no quarto para trabalho pode acabar com o seu relacionamento. E como assim? É o que eu falei. As energias. O que você faz nesse quarto durante o dia, você pensa que se dissipa, né? Mas, por exemplo, você que estuda no quarto, às vezes você se estressa porque você não consegue entender um assunto, um conteúdo, você se confunde, não consegue aprender, fica estressado. Então, essa energia que você emana desse estresse se instala ali. Ou, por exemplo, você está em home office, você está trabalhando. E aí você começa a resolver os problemas do trabalho e começa a ter problema, o chefe liga, reclama, não está dando certo isso, o cliente também, você fala com o cliente não ajuda, não coopera, aí você fica... Essa energia emana para o ambiente. A gente até já falou de quando você for fazer algo na sua casa, limpar, lavar louça, lavar roupa, qualquer coisa que você for fazer para casa, na sua casa, você faça com alegria, faça feliz, pensando, eu estou lavando louça porque eu me alimentei, eu tive comida na minha mesa. Então você procura pensar no lado positivo do que acontece. Porque se você for fazer essa atividade, que chato, tô cansada, não aguento mais lavar a louça. Só eu que lavo essa louça na casa. O tanto de murmurando palavras, pensamentos ao vento, você pensa que vai embora, não vai. Fica instalado na sua casa e aquilo ali causa um mal-estar que às vezes atinge até outras pessoas. Então, se você faz isso, existe essa, como é que eu posso dizer, situação ruim, né? Você, eu não tenho, por exemplo, aqui na minha casa, o apartamento é pequeno, e aí, pro meu esposo trabalhar em home office, tranquilo, ele precisa entrar nesse quarto, trancar a porta e pronto. Ele não consegue ter a concentração, pelo menos mínima possível, se ele ficar na sala. Porque a sala é um ambiente aberto, onde as meninas ficam transitando, ficam fazendo barulho, televisão ligada, então não tem concentração. Então ele precisa trabalhar aqui. Mas, infelizmente, a energia que ele é emanada aqui dentro do quarto, na hora que ele está trabalhando, se for de estresse, fica aqui no quarto. E isso pode causar inúmeros problemas conjugais entre a gente. Às vezes a gente briga e não entende o que acontece, né? E isso pode acontecer na sua casa, na casa de qualquer pessoa. Você não tem noção da energia negativa que é gerada por um pensamento, uma atitude, uma situação, e ela fica instalada lá e causando outras situações que você não sabe, não entende por que está acontecendo. Então, quando você começa a dividir tudo adequadamente, se você tem um espaço para o trabalho, um escritório, meu Deus, é o nosso sonho. Uma casa com um espaço, com um terceiro quarto para que a gente possa fazer de escritório. E aquele quarto ser só de estudo, só de trabalho. Dependendo do tamanho, é só das meninas brincarem. Então, a gente consegue dividir tudo. Mas o que eu quero dizer para vocês é a importância de que se você tem espaço suficiente para ter só o seu quarto, só para descanso, tenha. Não misture com trabalho, com estudo.
porque pode causar esses maus entendidos na família, esse sono meio confuso que você não entende porque que não consegue dormir, não consegue descansar bem. São essas energias que durante o dia foram emanadas e elas se instalaram no local, tá? E aí, você pode usar da criatividade. Eu estou tentando bastante usar da minha criatividade para que eu possa, de alguma forma, mudar esse cenário aqui na minha casa. A princípio. Às vezes, quando eu consigo, as meninas estão dormindo lá no quarto, durante a tarde, eu não estudo aqui. Eu não trabalho aqui no quarto, eu procuro ficar na sala. E aí meu esposo também já fez várias vezes isso. Quando elas estão dormindo, ou quando é de manhã cedo, ou um cochilo da tarde, elas estão lá no quarto delas dormindo, ele consegue ficar na sala trabalhando. Então a gente tenta driblar quando a gente consegue. Mas, por exemplo, se você tiver, sei lá, uma tábua grande, onde você possa colocar em algum lugar na tua casa, em cima de 2 banquinhos, e fazer lá tipo uma mesa provisória, enquanto você não compra uma mesinha, né? Porque às vezes o problema não é nem porque você não tem um espaço, é porque você ainda não comprou uma mesa extra para trabalhar, e aí às vezes você trabalha na cama, ou não sei, várias situações. Uma cômodazinha você tem e tá trabalhando na cômoda, né? Tudo a gente tenta resolver de alguma forma. Mas se você tiver o espaço adequado fora do teu quarto, aproveita. Se não, tenta usar da criatividade. Olha com outros olhos a tua casa, porque quando a gente vai praticando a organização, as técnicas de organização, a gente vai entendendo o que é que precisa, ideias, vai tendo ideias de como mexer aqui e ali para facilitar, ganhar espaço, e na parte de cima, às vezes embaixo, a gente vai tendo esses olhares diferentes. Então aproveita esse momento que você está mexendo na sua casa e tenta ver se não tem a possibilidade, se por acaso você usa o seu quarto além do descanso, se não tem uma possibilidade de usar um outro espaço da casa para o teu trabalho, para o teu estudo, tá? Então, você vai, desde já, colocar tudo que não tem a ver com o quarto fora do quarto, inclusive as atividades, né? Trabalho não é do quarto, estudo não é do quarto. Você troca de roupa, você descansa, você namora, certo? Fora do quarto, coisas que são de outros cômodos da casa, vai tirando. E o seu quarto, eu gosto muito de pensar que ele é o teu templo sagrado. Aí você pensa, eu oro lá, também, né? Você ora lá, mas como a gente já falou, é o teu refúgio. Você já pensou, você passa o dia trabalhando, enfim, às vezes tem, principalmente pessoas que trabalham muito no sol, aquele trabalho braçal, mas também as pessoas que trabalham muito com a mente, né? Não só o trabalho braçal, mas quando você chega, não importa o tipo do teu trabalho, às vezes é puxado mais só na mente, às vezes só no físico, não importa qual o teu trabalho, mas com certeza quando você chega no final do dia, quando você já vem no caminho, a sua mente é minha cama. Se eu pudesse estar na minha cama. Às vezes até de manhã, quando você chega no trabalho, o seu primeiro pensamento, se eu estivesse na minha cama. E quando tá chovendo, como eu queria estar deitado na minha caminha, no meu lençol, meu edredom. Não tem como você dizer que o teu quarto não é o teu templo, tá? E aí eu vou querer dar algumas informações importantes para vocês, né? Já estamos chegando no final. E aí, você definiu o propósito desse ambiente, não foi? Você já tirou tudo que não é de lá, certo? Então você pode criar zonas para cada atividade, que é o que eu falei que eu ia falar um pouco mais. Porque no teu quarto, você dorme, você troca de roupa, você se maqueia,
Você às vezes tem, como eu já falei, de acordo como é a sua casa, como é a sua vida, só saberei se eu chegar na sua casa e vou dizer diretamente para você as técnicas e dicas personalizadas. Só você sabe do espaço que ele tem e das coisas realmente que você precisa. Então, às vezes você separa no seu guarda-roupa, às vezes você tem um guarda-roupa enorme, de parede a parede, que cabe suas roupas, que sobra espaço. Não tem problema, é ótimo. Você pode reservar um espacinho lá em cima, por exemplo, para alguns eletrodomésticos que você tem novo, que você ganhou e ainda não começou a usar. Mas vai usar, tá? Não é aquele que você tem. Ah, não, deixa lá. Um dia eu uso. É um que você, por exemplo, faz pouco tempo que você ganhou, não tem um espaço ainda na cozinha porque você ainda não decidiu o que é que vai retirar de lá para colocar esse, ou algo assim do tipo que a gente já conversou, e aí você precisa de um espaço lá. E aí você pode criar essa zona. Naquele espaço do meu guarda-roupa vai ter só a parte de utensílios de cozinha. Ali é uma zona. Você criou uma zona dentro do seu quarto, não tem nada a ver com o quarto. Mas você não tem espaço na cozinha, por exemplo. E aí no seu quarto tem. E é possível fazer isso. Então isso se chama zona. Tá? De preferência, você faz as zonas de acordo com o que você usa no quarto. Mas existe a possibilidade de você ter um espaço lá que é chamado de zona para um outro fim, que não é recomendado, como eu já expliquei, mas existe, né? Eu também quero deixar bem claro para vocês que existe isso. Tem pessoas, meus filhos têm muitos brinquedos, o quarto deles é muito pequeno, e aí os brinquedos, eu fico revezando os brinquedos, eu separo em caixas, e por exemplo, a caixa 1 é desse mês, então a caixa 2 e 3 não cabe no quarto. Se eu deixar lá, eles vão mexer, e não é a intenção, porque senão vai ficar muito brinquedo espalhado, e aí eu não quero deixar lá. Então eu pego essas duas caixas, reservo uma zona no meu quarto para os brinquedos, dentro de uma caixa organizado, e fica lá. Então as zonas, elas vieram muito para facilitar a tua organização no espaço geral da tua casa, mas elas têm que ser bem definidas. Se for uma coisa aleatória, tá ali um saco de brinquedo, tudo, a criança vem, bagunça tudo, já perde o sentido. Se você puder retirar essa zona dali, que não tem nada a ver com aquele espaço, ótimo. Se você não consegue, pelo menos mantenha organizado de um jeito que não vá atrapalhar o teu dia a dia. Porque a zona também mal utilizada, ela atrapalha o teu dia a dia e acaba, ao invés de ser uma zona, ela é uma tralha. Você pensa que tralha é só objeto, é só os pensamentos. Não. Um ambiente mal organizado, aquele espaço mal utilizado, ele se torna uma tralha, porque toda vez que você passa ali, você tropeça, você derruba alguma coisa. Então, ele não foi bem utilizado, certo? Então, você retirou tudo, já criou essas zonas que você pode usar uma estante de brinquedos, como eu falei, uma mesinha de maquiagem, tá? Esse cômodo também existe, quem tem mais espaço, você pode usar um cômodo com dupla função. Por exemplo, você tem um quarto de visitas, certo? E você utiliza ele como escritório. Acontece bastante quem tem espaço, né? Então, esse quarto ele é de visita, só que você recebe visita, vamos supor, uma vez no ano, de 6 em 6 meses. Então, no seu dia a dia, você utiliza ele para trabalho, estudo, é um escritório. Então, você vai dividir esse espaço, você vai fazer zonas. Nesse quarto, ele é quarto de visitas e escritório. Desse lado tem a cama, tem um criado mudo, tem um pequeno armário para colocar roupas à visita quando ela vier. E desse lado da outra parede tem a minha mesinha de escritório, meu computador, minha impressora. 2 zonas. Não tem nada misturado. Quando você entra no quarto, você vai pro lado do escritório durante o dia. E eu até aconselho, se você não consegue ter um quarto só para escritório e tem esse que tem dupla função,
você não deixa a cama pronta. Se possível, se fosse aquelas camas que entra dentro do armário, que tem muita gente que tem, né, que entra na parede, é mais acho que nos outros países, né? Porque às vezes você tá lá trabalhando, né? Não é só o espaço do trabalho que atrapalha o espaço de descanso. O espaço do descanso também atrapalha o teu espaço de trabalho. Porque se você tá trabalhando no teu ambiente que você dorme, dá mais sono, dá mais preguiça, vontade de deitar, você olha assim para trás, eu não queria estar naquela cama ali, entende? Então, olha a importância, se você for analisar, que tem os espaços bem divididos, porque quando você junta demais, você tem a possibilidade de separar, mas você junta, você corre esse risco. Você precisa ser uma pessoa bem disciplinada para que tente equilibrar isso. Se você está trabalhando, não querer dormir. E se você está descansando, não querer trabalhar. Mas existe essa dupla função. Eu estou dando esse exemplo porque eu quero explicar para vocês em relação às zonas, né, que você pode ter num quarto. Porque por mais pequeno ou grande que ele seja, ele às vezes é utilizado para várias coisas. Por mais que você não queira que seja. Então, eu estou explicando a vantagem que é só para o descanso e explicando como pode ser. Que pode ser várias zonas, pode ser dupla função, para que você vá entendendo e analisando como é o seu quarto. Você usa para quê? Que eu tenho perguntado desde o começo. Quando você entende o propósito do seu quarto, fica mais fácil ir tirando o que não tem nada a ver de lá. Certo? Então, evite que o quarto de dormir tenha essa dupla função. Como eu já falei, é um templo sagrado. Se você tem um terceiro quarto, que é para visita, mas você recebe visita de vez em quando, então, se a tua área de trabalho está dentro do teu quarto de descanso, tira imediatamente e coloca lá no quarto de visitas. Porque as visitas não vão estar. Então, ele está lá parado, podendo estar sendo usado, e deixando o teu quarto de descanso reservado só para isso. E evitando que as energias ruins do dia a dia, de algumas situações que a gente vive no trabalho, no estudo, se instalem no teu quarto que você descansa. Certo? E aí, existe também outras zonas que eu até anotei aqui para vocês, né? Que pode ser você separa a zona de dormir e de descansar, a zona de se vestir, porque às vezes, eu não tenho um closet, certo? E às vezes o closet é uma portinha assim entrando pro lado. Eu não tenho esse closet, mas eu tenho o meu guarda-roupa e do lado dele tem um espelho, ou na porta dele tem um espelho. Então eu costumo me vestir ali. Então você vai deixar tudo que tem a ver com vestir nessa área, nessa zona. O guarda-roupa, tem o espelho, a minha sapateira. Você pode pegar esse espaço que você escolheu do teu quarto de descanso, aquele ali é o teu espaço só para você se vestir. Então você sabe o que é que vai ficar lá. O teu livro que você lê um pouquinho antes de dormir, ele não vai ficar nessa zona de se vestir. Vai ficar na tua zona de descanso. Porque o livro também pode ser considerado como o teu momento de descanso. Você, antes de dormir, para você relaxar, você lê o livro. Então, quando você separa em zonas o teu quarto, facilita o que fica em cada canto, sem misturar nada, tá? E aí, você também pode ter uma zona, como eu já falei, a zona da cozinha lá, você pode ter uma zona de roupas que você está usando e pode ter uma zona de roupas que você não está usando, se você tem espaço. Roupas novas que você vai utilizando, ou roupas de estação. Eu estou no verão, vamos supor que seja um estado onde é bem definido o inverno e o verão. Eu estou no verão, então minhas roupas do inverno ficam naquela parte de cima, naquela zona de estação. Ali é uma zona do meu guarda-roupa. Zona de roupas de estação de inverno. Ou só de estação, porque quando eu estiver no inverno, a roupa de verão tá lá. E quando eu estiver no verão, a roupa de inverno tá lá. Certo? E a zona, ela é extremamente importante, que é a da cama. A cama é uma zona, exato. Porque a parte que eu falei da zona de se vestir é o guarda-roupa, a sapateira, o espelho, os teus acessórios. E a cama é uma zona de descanso.
tem que ter a tua cama, ou a tua rede, ou o teu colchonete, eu não sei onde você dorme, certo? Então, quando você tem as zonas definidas, você até entende o que é que faz em cada uma. E a zona do descanso, a tua cama, é a zona mais importante do quarto. Ela é extremamente importante, essa zona. E ela é sua aliada, e eu aconselho a você a fazer a sua cama todos os dias. Ah, mas eu faço. Às vezes eu acordo, aí vou trabalhar, quando eu voltar de dormir eu faço. Não indicaria dessa forma. Você acorda, vai fazer a tua higiene, talvez tomar teu café, e aí entre esse momento que você acorda e você sai para o trabalho ou começa a iniciar suas atividades de casa, você organiza a sua cama, faz a sua cama, não deixa de fazer, certo? Porque é uma energia que também emana quando você faz a sua cama. Deixa a tua cama feitinha, até para evitar que coisas venham para cima dela. Porque se tá tudo lençol, travesseiro, tudo assim misturado, virado, bagunçado, quem passar até no quarto, entrar mesmo só para pegar uma roupa e voltar, e vem com a roupa suja na mão, puf, joga lá em cima da cama. Vem com uma escova de cabelo, puf, joga em cima da cama. É como se fosse um imã. Você às vezes nem percebe e já faz isso. Então, faz a tua cama quando você acordar, tá certo? Não sai de casa ou não comece suas atividades de casa sem ter arrumado a tua cama. Porque aí você já pode fazer um check aí nas tuas atividades, já pode considerar a primeira atividade do dia feito. E aí você já cria ânimo para fazer as outras, certo? E aí, quando você chegar à noite, cansado do trabalho que a gente já falou várias vezes, você vai ter uma cama deliciosa te esperando. Você já pensou, você chega e a tua cama, a tua zona de descanso, ela tá ali só te esperando? Você toma aquele banho, janta, eu não sei como é a tua rotina quando você chega do trabalho, mas o momento que você vai dormir e não precisa perder o tempo, ou ter aquele estresse, já tá cansado, ter que estar esticando, que às vezes você nem estica, só empurra pro lado da bagunça, né? Mas essa baguncinha que tá do lado, inconscientemente tá ali perturbando o teu sono. Tu não vai dormir muito bem, vai despertar várias vezes à noite, às vezes vai bater até a perna num montinho de roupa que ficou lá no canto da cama. Então, você vai ter essa cama deliciosa. E outra coisa importantíssima, a gente só pensa na cama na parte que a gente deita, mas embaixo da cama, gente, vocês não têm noção. É o segundo extremamente que eu digo, que o primeiro é a cama. É extremamente importante essa zona. E a parte de baixo da cama, ela precisa demais de atenção. Que você tenha embaixo da cama, de preferência nada. E limpo lá embaixo, tá? Se você precisa ter alguma coisa, que seja uma sapateira. Às vezes você não tem um canto pra colocar, e tem aquelas sapateiras que você coloca o sapatinho, fecha com o zíper bem bonitinho e coloca embaixo da cama, dá certinho. Mas que com sapatos que você usa com frequência e que você vai se comprometer a limpar essa sapateira de 3 em 3 meses. E embaixo dessa cama de 3 em 3 meses. Não deixa juntar poeira, juntar coisas paradas lá embaixo, porque a energia, ela estagna lá. E aí causa coisas que você nem imagina, tá? Às vezes a gente pensa, ali embaixo da cama tem um espacinho legal, né? Podia colocar aí, você começa a pensar. Você não pode ver na sua casa um espaço livre que você quer entulhar com alguma coisa. Então, não necessariamente porque você tem um espaço livre que você tem que ocupar com alguma coisa. Não tem esse pensamento. Se você tem esse pensamento, retire. A energia, ela precisa circular. E quando a energia fica parada, ela gera aquela sensação negativa. E quando ela circula, ela gera a sensação positiva.
Então, se você tem um espaço embaixo da sua cama, você já tem uma sapateira separada, pra que você vai procurar alguma coisa pra botar embaixo dessa cama? Pelo amor de Deus. Certo? Então, pensa nisso. Não vai entulhar embaixo da tua cama desnecessariamente. Porque na minha mente, o que você precisa que esteja lá embaixo seria só sapatos. Outra coisa não precisa estar lá embaixo. Porque qual é a outra coisa que poderia botar embaixo da cama que é utilidade do quarto? Você acaba colocando coisas que nem é do quarto. Então, tira essa ideia de usar embaixo da cama, tá? E aí, evite coisas inúteis embaixo dela, que eu acabei de falar. E ela vai trazer essa energia negativa que eu falei, gerando o que eu também já falei, problemas de sono, problemas conjugais, mal-estar ao acordar. Você acorda de mau humor, você acorda cansado. Então, essa energia ali embaixo, tem muita gente que não acredita, né? A gente já falou sobre as energias, né? Em uma live passada. E aí, quando essa energia ela não flui positivamente, ela causa esse mal-estar. E aí você começa a brigar com o marido, com a esposa, com os filhos, começa a confusão, começa aparentemente a dar tudo errado e você não entende por quê. Observa na tua casa, esses pontos não só embaixo da cama. Em qualquer canto da tua casa que está muito parado, muito empoeirado, vai limpando aquilo ali. Você vai ver que aos poucos o ambiente da tua casa muda, tá? Então não é saudável. São coisas desnecessárias na maioria das vezes que a gente tem, tá? E aí, gente, se ficou alguma dúvida sobre essa primeira parte, porque realmente eu vou precisar de uma segunda live pra gente concluir mais. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado do assunto. E pensem, tenha esse olho clínico para o quarto, o que é que ele tem que ter lá, tá? E eu queria rapidinho, se você puder, bater a nossa print, tá? E postar lá. Obrigada mais uma vez, gente. E aí, só lembrando que dia 8 de janeiro tem o Mega Bazar, tá? Quem é aqui de Fortaleza que puder estar lá. Oi, Dayana, boa noite. Se você puder estar lá, eu vou estar lá, demonstrando algumas dobras, colmeias, alguns produtos organizadores, dando dicas de organização, tá? Terão alguns produtos lá, terão alguns brindes que eu tô pensando em quem for lá me prestigiar, né? Nos prestigiar, porque terão outros profissionais também lá, né? Da beleza e muita gente assim, com produtos bem interessantes. E aí, quem eu não conheço pessoalmente, que é aqui de Fortaleza, puder estar lá, a gente se conhece pessoalmente. E tem o meu grupo do Telegram, que eu já falei pra vocês. Estou esperando vocês marcarem no antes e depois do detox de vocês, para que eu possa encaminhar o link para vocês entrarem no grupo, onde eu posto uma vez por semana conteúdos exclusivos que eu não costumo postar no Instagram, nas redes sociais. E quando eu posto é bem depois, já como fosse notícia velha. As pessoas ficam sabendo por último, quem tá lá no grupo fica sabendo antes, certo? E aí quem gostou da live vai ficar salvo no meu perfil, pode estar encaminhando para alguém, ou quem chegou agora e não conseguiu assistir, pode estar revendo lá desde o começo, vendo as outras lives, desde a primeira, nós estamos na 8ª live, tá? Falando sobre detox da casa. E aí, quem quiser indicar o canal aqui, tá? Instagram, tá? Eu quero falar, eu tenho um canal do YouTube, já falei pra vocês, só que eu não divulgo o canal do YouTube, né, ainda. Mas você indica o meu Instagram. E aí, gente, ó, eu tô com uma blusinha agora com o meu nome. Tem um bottom aqui, não dá pra ver muito bem, tá? Mas eu acho que eu vou postar depois. E aí as coisas estão caminhando e a gente vai crescendo e nós vamos crescendo junto, certo? Ó, um beijão pra vocês. Nosso tempo tá acabando. Quem tiver dúvida, pergunta aqui rapidinho. Se não der pra eu responder, eu respondo lá no direct se você me perguntar também, tá? E aí,
Eu estou nesse impasse de saber o dia certo. As meninas estão de férias, vocês já sabem. E aí eu não consigo tá dizendo o dia certo que vai ter a live. Eu pretendo na próxima semana estar fazendo ou quarta ou quinta nesse horário. Mas se tiver alguma mudança, eu tento comunicar a vocês com antecedência, tá? Agradeço demais quem tá aqui sempre. E eu espero que vocês estejam gostando, porque eu tô gostando muito de passar esse conteúdo, aprendendo com vocês e no processo com vocês. O que eu falo aqui pra vocês, eu primeiro falo pra mim, tá? Quando eu tô falando pra vocês, quem escuta primeiro sou eu. Então, eu mesmo estou me conscientizando cada vez mais da organização e da, como eu posso dizer, do benefício que ela traz na nossa vida, tá? Então, tchau, gente. Beijo e até a próxima.